Louvado seja Deus, glória seja dada ao Senhor Jesus. Irmãos, estamos de volta agora para o momento da palavra. Mais uma vez, como sempre falo, quero falar com vocês sobre as ofertas, as coletas, as contribuições do povo de Deus para a obra de Deus, para que vocês nos ajudem aí a continuar com o nosso canal, como vocês têm feito. Agora a Joyce entrou para trabalhar aqui, é um compromisso nosso aqui do canal. Também tem as despesas com as postagens, os olhinhos de unção, o atendimento aos necessitados que não pode parar, o site, o portal, o aplicativo que a gente está trabalhando nele. Então tem muita coisa boa para ser feita e a gente conta com a contribuição de vocês, tá bom? Em nome de Jesus, o que Deus preparar vai ser bem-vindo. Vamos assistir aí a vinheta das ofertas e a gente já volta com a palavra de Deus. Vamos lá. A paz de Deus, povo de Deus. Deus que abençoe grandemente a sua vida. E você que deseja ofertar aqui para ajudar o canal da Hora da Bênção a continuar a levar a mensagem do Evangelho, nós vamos deixar aqui os dados bancários. A nossa chave do Pix, o nosso e-mail, que é contato@horadabenção.com.br. contato@horadabenção.com.br. E o nosso celular, que é o 011 91488 3827. Para você que deseja fazer depósito direto no Caixa, é no Banco Caixa Econômica Federal, agência 4680, operação 003, que é pessoa jurídica, e a conta corrente é a 1194, dígito 4, em nome da Hora da Bênção, tanto o depósito quanto as duas chaves do Pix, o e-mail e o celular. Toda ajuda será bem-vinda para que nós continuemos a levar a palavra e continuemos a fazer também os atendimentos aos necessitados, como vocês têm acompanhado nos nossos vídeos aqui. Que Deus retribua em muitas bênçãos e nós contamos com você para que nós continuemos com esse trabalho tão bonito que Deus tem preparado. Deus abençoe grandemente a sua vida. Amém. Glória a Deus. Nós vamos agradecer as ofertas já. Deixa eu só ver aqui com os irmãos a palavra, que era para eu ter passado aqui para vocês. Tá aqui, deixa eu só arrumar e a gente já faz a oração, tá bom? É rapidinho. Está no Evangelho de Mateus, no capítulo... Opa, peraí, para poder aparecer para vocês. No capítulo 7, no verso 7, onde diz a bondade de Deus. Tá bom? Glória a Deus, já vai aparecer aqui. Boa. Vamos agradecer as ofertas primeiro. Vamos lá. Senhor, te damos graças pela preparação das ofertas, por o Senhor ter tocado no coração do teu povo, para abençoar esse canal, para a gente alcançar vidas para a glória do teu nome. Não deixa faltar o pão de cada dia na mesa do teu povo, multiplica as tuas bênçãos e que a tua igreja possa ser próspera. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Então, Evangelho de Mateus, capítulo 7, verso 7, onde diz aqui a bondade de Deus. Vamos ler. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede recebe, e o que busca alcança, e o que bate se abre. E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão, o seu filho lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Sendo vós, pois, maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está no céu dará bem aos que lhe pedirem. Portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós, porque esta é a lei e os profetas. Até aqui, amados. Amém. Senhor, eis-nos diante de ti e a tua palavra diante de nós. Fala com as nossas almas, por caridade, e dá-nos de entender a tua voz. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. A bondade de Deus. Pedi e ser-lhe-á concedido. Batei e abrir-se-vos-á. É muito comum que a gente se veja em aflição, se veja em inquietação por causa das coisas dessa vida, e a gente desista, ouça bem essa palavra, irmão, antes de tentar. Ah, você fez tal coisa? Ah, não, mas eu sei que não vai dar certo. Você falou com tal pessoa? Não, mas eu sei, ele não vai fazer.
Então, quando você diz que não vai, quando você fala que não dá, aí não tem mais nada o que fazer. Quem perdeu a fé não tem mais nada o que perder. Quando você, que é o maior interessado, decide, eu vou morrer dessa doença, está decidido. É só comprar o caixão. Quando você é o maior interessado que seu filho seja curado de um vício, de um problema, irmã, irmão, esse menino não tem jeito, não tem jeito. Então não tem jeito, irmão. Porque as palavras que saem da tua boca, elas têm poder. Afinal, você é um servo de Deus, uma serva de Deus. Então, quando você abre mão de uma guerra, você abre mão de um sonho, já está decidido. O irmão Jean, querido irmão Jean da Vila Carrão, fala que a única tentativa que não é válida é a que não é feita, que não é tentada. Se você não tentou fazer, essa aí não vale. Mas qualquer outra é válida. Qualquer intenção é válida. E na presença de Deus é assim. Nós deixamos de receber muitas bênçãos por não bater, por não pedir. Vou dar vários exemplos. Vários. O cego à beira do caminho, lembra? Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele era cego. Se Jesus não fizesse nada, o que ia acontecer com ele? Ele ia continuar cego. Mas Jesus fez. Jesus não foi oferecer as vistas a ele. Ele foi pedir as vistas a Jesus. Não fique esperando que Deus fique todo dia, oi Rodrigo, tudo bem? Tudo. Deixa eu te falar, o que você precisa? Eu estou aqui, que nem um garçom. Ah, você vai trocar de carro? Ah, você vai comprar uma casa, tá? Ah, tem um problema com o filho? Não vai acontecer, irmão. Não vai acontecer. O reino dos céus, ele é provocado, ele é buscado e tomado à força. A mulher com fluxo de sangue, se ela não fosse curada e fosse pega, o que aconteceria com ela? Morreria apedrejada. Tudo bem. Ela já estava morrendo de sangrar, já ia morrer de hemorragia. Só que não foi assim. Ela foi pedir a cura. Jesus, sendo onisciente, não sabia que ela estava doente? Mas ele não foi lá dizer, olha, você que tem fluxo de sangue, então você quer ser curada? Eu estou passando por aqui mesmo, estou com um tempinho livre. Foi isso? Então a igreja de Deus tem que tomar uma posição. O povo de Deus tem que tomar um lugar e falar, é comigo isso aqui, ó. Essa bênção é minha e não tem demônio no inferno que vai tomar. É debaixo de oração, é debaixo de profecia, é debaixo da palavra, aleluia, é debaixo de campanha de oração. Não, senhor, não, senhor. Eu sei que todo mundo precisa de emprego e Deus vai abençoar, mas essa porta aqui é minha e eu vou ganhar ela na oração, é no MUC, em nome de Jesus. Mas isso não é uma preleção, uma pregação de coaching do irmão Rodrigo, isso é bíblico. Lembra do barco quando ia a pique e Jesus acalmou a tempestade? Que os discípulos foram, mestre, acode, o barco está afundando. Vocês lembram disso? E ele foi, repreendeu o vento, mandou o mar se aquietar. Mas vocês lembram que ele perguntou, por que ainda sois tão tímidos? Por que não resolveu isso vocês mesmos? Jesus disse, irmãos, os que confiam em mim farão as obras que eu faço e as farão ainda maiores. Jesus inventou o iPhone? Jesus inventou terno? Jesus inventou microfone? Jesus inventou a internet? Nós já fizemos coisas maiores do que ele, materialmente falando. O que ele queria dizer era que ele não tinha nenhum problema se alguém o pudesse superar. É que ninguém nunca vai conseguir, não é? Ele nunca usurpou para si o poder ser Deus, mas sempre manteve-se como servo. Mas o que eu quero dizer com isso? Que o poder está aí. Ele deu poder a nós. Ele deu condição a nós. E disse à sua igreja, vai e faz. Glória ao nome do Senhor. Você só não faz se você não quiser. Lembra do vale de ossos secos? Uma palavra que Deus mandou esses dias atrás. Profetiza esses ossos secos, ó filho do homem. Agora, podia muito bem Deus mesmo dizer para os ossos e pronto. Mas fala você, para você ver que tem força em você. Deus não disse, a voz de Deus não disse ao profeta, disse, olha, agora eu vou descer sobre você, vou colocar um poder especial em você, aí você vai falar com aqueles ossos e eles vão levantar. Está aí em você.
Você só precisa acreditar. Aleluia. Oh Deus, eu creio nessa palavra, irmãos. O Senhor disse também pela sua palavra, entrai pelas cidades e os vilarejos e curai os enfermos que nela houver. Vai, irmão, cura. Por que nós estamos mandando um olhinho de unção para vocês? Vai, irmão, cura quem quer que seja. Idaiamuia, Salamaia, Jesus. Vai, liberta. Vai você e profetiza. Vai você e determina. Desde uma caixa de fósforo até uma mansão, determina, fala, olha, casa, entre hoje e o dia de eu entrar aí é uma questão de tempo. Vai ser minha, em nome de Jesus. Eu vou batalhar, eu vou crer, eu vou confiar, não tem problema, irmão. Não é uma questão de, perdão, não é uma questão de ganância, é uma questão de fé, é uma questão de crença. Agora, quer dizer com isso que nós somos super-heróis, que o mundo vai se curvar às nossas vontades? Não é isso que a palavra quer dizer. A palavra quer dizer que você pode mais. Não o mais da ganância, o mais da fé. Glória ao nome do Senhor, o mais daquele que crê. Senhor, eu não tenho queixa de nada. Ainda que com as minhas provações, Senhor, glória seja dada ao teu nome. Mas quer saber, Deus? Eu vou entrar em oração. Eu vou clamar. Eu vou buscar. Elias profetizou, não choveu. Orou, choveu. Eliseu aumentou o azeite da viúva, fez flutuar o ferro do machado. E quantas outras obras, Moisés tocou e o mar abriu-se para o povo passar. Deus sempre usou das pessoas, Deus sempre usou dos seus servos. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Davi foi até o gigante, foi em nome do Senhor, e é o que você vai fazer, você vai em nome do Senhor, é isso mesmo. Mas vai para cima, acredita na força de Deus que está dentro de você. Irmãos, não imaginei que Deus fosse mandar essa palavra, mas o Senhor traz claro, é isso que eu quero da minha igreja. Senhor, eu não recebo nada, não estou recebendo nenhuma oração aqui. Te diz Deus, não tem nada aqui. Não chega uma oração tua aqui. Você quer receber que jeito? É como aquele que quer trabalhar, mas não procura emprego. Que quer ficar rico, mas não trabalha. Que quer chegar em algum lugar, mas não começa a andar para ir para lá. Como vai ser? Vai ser uma vida de lamentação ou uma vida de fé? Uma vida de crença? Uma vida de confiança? Uma vida de se lançar nos braços de Deus em todos os sentidos? Em todos os sentidos. Seja para conquistar um amor, seja para conquistar uma colocação no mercado de trabalho, um ministério na obra de Deus. Mas se você não se lançar, se você não crer, quem mais vai crer? Se você que é o maior interessado, veja, há muitos irmãos aí com pessoas enfermas, né? Em casa, na família, amigos. Aí vai e fala, irmão Rodrigo, você não vem aqui ungir, orar pela minha mãe, como a irmã Gislaine? Não, irmã, se tiver dentro das minhas possibilidades, eu vou. E vou lá, oro, intercedo, com maior boa vontade. Mas a pergunta é, qual oração seria mais sincera? A minha, que sou um completo desconhecido, Deus conhece meu coração? Ou da própria irmã Gislaine, que é a mãe dela, que ela mamou naquela mulher, que ela cresceu, que ela nasceu daquela mulher? Qual oração você acha que vai ter mais sentimento, mais conhecimento de causa? Agora, é óbvio, né, que é da irmã Gislaine. Agora Deus te pergunta, por que você vai ficar refém? Porque tem que esperar uma ordem sair do pastor, da fulano, do ciclano, do missionário, do profeta. Hoje sai uma ordem da boca de Deus. Eu estou contigo. E é contigo que estou falando. E coloco sobre você a minha virtude, a minha glória, a autoridade do Espírito Santo. E te digo, diz o Senhor, levanta a tua cabeça, desembainha a tua espada, porque eu te darei cada um dos teus inimigos nas tuas mãos. Seja um inimigo físico, seja um inimigo espiritual, seja um vício, seja uma doença, está derrotado em nome de Jesus. Porém, você vai precisar lutar contra ele. Escondido debaixo da mesa que você não vai vencer. Desacreditado, depressivo, se deixando vencer por tudo, você não vai vencer. Você não vai alcançar.
escolhendo quais guerras, essa guerra eu quero, essa guerra aqui eu não quero. Você não vai vencer. Tudo que vier diante de ti, enfrenta, em nome de Jesus. Porque a vida não para você chorar. E nem o céu. Ele ouve o lamento da sua igreja. Mas Deus não ouve o lamento de covarde, que deixou de lutar. Deus nunca se preocupou com o sucesso. Ele sempre se preocupou com a intenção do coração. Ele sempre se preocupou com aquele que se lança. Lembra da parábola dos talentos? Se aquele que recebeu 5, tivesse tentado granjear mais 5, tivesse perdido tudo, Deus não teria imputado falha nele. Mas ele ficou chateado com aquele que tinha 1 e escondeu. Falou, mas nem tentar você não tentou, porque você achou que eu era bravo, porque você achou que ia cobrar, que você achou que ia perder. Ô, irmão, às vezes você fica agarrado. Garrada. Uma coisa, irmão, é você viver a sua vida. Outra coisa é você viver em função das coisas. Não, eu não posso ir num restaurante com a família, porque senão eu vou passar fome depois. Ó, eu não posso, eu nem vou andar muito com esse carro, que é para não gastar. Uai, põe o carro nas costas e carrega ele. Sai andando com ele nas costas. Ah, não vou naquela rua não, porque tem buraco. Isso, quando chegar na rua, você desce do carro, põe ele nas costas e leva para não passar no buraco. Você está invertendo a sua vida, você está ficando refém das coisas. Refém dos seus medos. Você criou uma bolha aí dentro e você está dentro dela. E as pessoas também não te atingem, porque ninguém entende. Porque tudo que a gente tem, tudo que é material, irmão, põe uma coisa na sua cabeça. Tudo que é material, desde o trabalho, até um carro, uma casa, uma roupa, um dinheiro, um cartão, tudo que é material é para servir a nós, não nós a eles. Tudo. Ah, e o meu trabalho, eu amo de paixão. Não tem essa. Eu vou lá, ganho meu dinheiro digno, eles me pagam, é justo, eu faço o meu trabalho, é justo e tá tudo certo. É que nem você chega no mercado, me dá 10 pão, é 5 real. Toma 5 real, me dá 10 pão. Vem aqui, trabalha o mês inteiro, recebe o salário e eu te dou o meu trabalho em troca do dinheiro. E pronto. Então você perde oportunidades porque você fez uma bolha, não tem outra palavra a dizer. E você fica preso dentro dela. Não posso. Não posso. Aí sabe o que você faz com o dinheiro que você juntar, com o carro, com a roupa, com as coisas? Você põe tudo no túmulo. O dinheiro é tão ruim que nem as baratas, nem os vermes vai comer. Para com isso. A vida voa. E você não aproveitou nada dela, do que Deus tem de melhor para você, na tua vida espiritual, na tua vida material, em tudo. Glória ao nome santo do Senhor. Aí eu não vou lá repreender aquela enfermidade, não, porque e se ela não sair? Se ela não sair, você repreende de novo. E de novo, e de novo. Batei e abrir-se-vos. Bater na porta não é assim, ó. Não é assim que bate na porta. Bater na porta é assim, ó. Até alguém abrir. Tem alguém em casa? Você pede uma vez, pede 2, pede 5, pede 30 e vai batendo. Uma hora a porta abre. Glória ao nome do Senhor. Tem crente aí ouvindo essa palavra? Você consegue se animar por essa palavra hoje? Você consegue dizer, Senhor, eu entendi, tá, é comigo. É isso, é contigo. Tá com você. O que você vai fazer? Vai se mocosar? Ou vai levantar e vai dizer, em nome de Jesus, deixa para mim. O que foi que Davi falou? Deixa para mim que esse incircunciso vai ver com quem que ele mexeu. O que o profeta Eliseu disse a Naamã? Ao rei, quando Naamã foi enviado a Teri com lepra. Manda esse homem aqui. Falou pro rei, para de dar ciricutico. Manda esse homem aqui, que ele vai ver que tem profeta em Israel. Chama, irmão, para você. Glória ao nome do Senhor. Quero pedir aos crentes que estão assistindo essa live agora, que vocês coloquem nos contatos, aí nos comentários o seguinte, é comigo. Põe aí, 10 vezes cada um. Quero ver se vocês têm coragem de chamar para você a responsa. Tô sim depressivo, tô sim doente, tô sim quebrado, igual arroz terceiro, tô. Isso não vai mudar. Mas o que eu puder lutar, eu vou lutar. O dia que eu não aguentar, Deus conhece. Por que a palavra fala? Quando você não puder andar, eu te carrego nos meus braços, diz o Senhor. Mas é quando você não puder andar. Enquanto você puder andar, se teu filho estiver doente, você tiver que carregar ele 10 quilômetros dos braços pro médico, você leva. Você vai de gatinho, você vai gatinhando, você leva, nem vê peso.
Mas se for pra gandar, se for pra bater perna, se for pra ir pro futebol, moleque, vai, se vira, vai você. Quem tem filho com bigode é gato, não é? Então a causa muda a ação. A necessidade faz com que as nossas atitudes mudam. Em nome de Jesus, em nome do Senhor dos Exércitos, receba essa palavra sobre a tua vida e não se deixe vencer pelo medo, pela falta de coragem, pela timidez espiritual. Não, olha para as necessidades, eu vou até você. Olha, o médico deu aqui um diagnóstico, ó. Ele deu câncer, deu unha encravada. Em nome de Jesus eu vou tratar. Deus vai preparar um médico bom. E esse médico... Irmão, você não sabe o que Deus faz quando a gente se põe à disposição do reino. Quando a gente fala, Senhor, eis-me aqui. Deus toma um caminho, Deus toma uma pessoa, Deus faz uma coisa, Deus faz outra. Mas se você ficar escondido, a bênção não te acha. Senhor, estou aqui em oração, Deus, e estou fazendo a minha parte. Senhor, estou aqui em oração, Deus, prepara. Senhor, em nome de Jesus, faz uma obra na minha vida. Uma oportunidade, tem que ter um olho otimista para todas as coisas. Puxa vida, eu vou entrar para trabalhar nessa empresa, mas eu não era auxiliar administrativo, eu era gerente, não sei das quantas. Quem era não é mais. Você já não é mais, agora você é auxiliar administrativo. Sabe o que você vai fazer? Você vai batalhar, e é bom porque você está num cargo menor do que você já sabia. Então tudo que tem lá é para você saber. Então você faz com maestria, todo mundo vai falar, nossa, olha que maravilha. Que patrão que não quer um bom funcionário, que patrão que não quer trazer um bom funcionário para perto de si? Irmãos, em nome do Senhor Jesus, ouve essa palavra. Olha ela em todos os sentidos da sua vida. Não me imaginava, nem sonhei que ia ser esse sentido, mas a bondade de Deus está aqui. Batei e abrir-se-vos-á, pedi e se-lhe-á concedido, buscai e alcançareis. Corre atrás do teu sonho, corre atrás dos teus objetivos. Agora eu posso entender por que Deus deu essa luz para a gente entrar com oração específica em cada dia da semana. Para a gente não se perder, para a gente ter foco nas coisas que faz. Tem crente que começa uma campanha, faz 2 dias, larga a mão. Nem a live vocês não assistem direito. Qualquer coisa é mais importante. Não vai na igreja, não assiste a live, não ora. Você está querendo o quê, meu irmão? Você quer ser abençoado? Que jeito? Quer que a bênção vá na tua casa? Fala, oi, Rodrigo, eu vim aqui para te deixar rico, porque você é o mais bonito de todo mundo. Aquele povo que passa a noite orando no monte, aqueles lá são os tontos. Você que é o bonzão, que fica aqui vendo a novela, e aí Deus me mandou aqui para te abençoar. Você acha mesmo? Se Deus que é justo, vai acontecer isso. Abre o teu coração para essa palavra. É um chacoalhão de Deus hoje, dizendo, meu amigo, não quero saber de chororô. Eu quero as tuas orações. Eu quero você tomando uma posição no meu reino. Eu quero você de pé na minha presença. Eu coloquei tudo em você. Te dei instrução da palavra, te dei entendimento, te dei saúde, te dei tudo. Faz a tua parte. Esforça-te que eu te ajudarei, diz o Senhor. Deus seja louvado. Amém, Jesus.